Bom, o Internacional que teve nessa tarde uma recepção da torcida do Inter com mais de 1.000 torcedores para Lucas Alário. Mas o Inter ainda não para nessa janela de transferências, porque mesmo depois de nessa tarde já ter assinado o contrato de Rafael Santos Borré e agora só precisar definir a sua situação de uma liberação imediata com o Werder Bremen, o Inter parte para a sua última parte da janela de transferências, que é na busca por um volante, um lateral esquerdo e um zagueiro. No vídeo hoje eu quero te falar sobre alguns nomes que entraram na pauta do Internacional, entre os mais importantes, de Paul Fernandes, volante do Boca Juniors, finalista da última Copa Libertadores, capitão, trabalhou com o técnico Eduardo Cudê no Racing e é um pedido do próprio Tchatcho Kudê para essa temporada. Eu quero te falar o que o pai do jogador e representante falaram sobre essa situação de uma possível negociação para o Internacional, mas antes, roda a vinheta. Boa tarde, Colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional no dia de hoje. Só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje, eu quero começar aqui conversando com vocês sobre a primeira situação que foi a chegada e a recepção de Lucas Alário agora há pouco no aeroporto Salgado Filho. Lucas Alário que foi recepcionado ali por cerca de 1.000 torcedores para dar uma arredondada para vocês que estavam ali presentes, né? O Alário foi na torcida, né? Brincou um pouco principalmente com a guarda popular, e o Alário que a partir agora nessa tarde ainda vai chegar no CT Parque Gigante, vai realizar ali alguns exames médicos. A partir de amanhã, na sexta-feira, já deve estar presente no treino. Obviamente ele vai fazer ainda, acho eu, uma atividade um pouco mais individual, de carga física, já que ele está chegando um pouco atrasado, e acho que a partir da próxima semana ele deve começar a treinar com o grupo, tá bom? Outra situação que eu quero passar para vocês também é sobre Rafael Santos Borré. Eu não quero falar muito sobre essa situação no vídeo hoje, mas só quero te dar um F5 sobre essa situação. O Inter nessa tarde anunciou um termo com o Rafael Santos Borré de comprometimento para o jogador vir certamente para o Inter, tá? A única dúvida que fica agora é se o Borré vem agora ou vem quando terminar o empréstimo dele com o Werder Bremen, que seria a partir do dia 1º de agosto. O Inter está tentando uma liberação antecipada com a equipe alemã, mas ainda não conseguiu esse tipo de situação, tá? O Inter está aguardando essa situação, está indo em negociações com o Werder Bremen para ver se consegue uma liberação antecipada do clube alemão, tá bom? O que eu quero falar mesmo no vídeo hoje é sobre a última parte da janela de transferências. Depois o Inter ter anunciado Johan, Robert Renan, Lucas Alário, o Ivan, que inclusive teve a sua apresentação no dia de hoje no CT Parque Gigante, e também o encaminhamento da negociação do Borré e também do Thiago Maia, o Inter vai para a última parte agora da janela de transferências, que é basicamente a cereja do bolo. Finalizar o time para a temporada e na janela do meio do ano só fazer algum ajuste ali de algum reforço pontual que possa vir a ser necessário, tá bom? As buscas do Inter agora é para um zagueiro destro, que atua pela direita, um lateral esquerdo para disputar com o René ou ser titular no lugar do René, e um volante, já que o Fernando acabou não confirmando a sua vinda, ele que foi para o Vila Nova, tá bom? Um dos nomes, e aí eu quero te falar o principal deles, para o volante, inclusive essa informação surgiu lá na Argentina, é de Paul Fernandes, volante do Boca Juniors, já trabalhou com o técnico Eduardo Cudê no Racing, foi inclusive campeão argentino com o Tchatcho Kudê no Racing, e é o nome que o Cudê teria pedido para a direção no Internacional. O Paul Fernandes tem contrato terminando no fim desse ano, e a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato e vir de maneira gratuita para o Internacional. É um dos nomes que estão na pauta sim da direção do Inter. O próprio empresário / pai do jogador confirmou essa informação para a revista Colorado desse interesse do Internacional e também de uma proposta que deve acontecer nos próximos dias para conseguir daqui a pouco ter o Paul Fernandes, tá bom? Então é sim um dos nomes que estão na pauta do Internacional, o nome do Paul Fernandes, que é um volante, capitão do Boca Juniors até o momento, camisa 5, finalista da Libertadores, né? Ele foi muito importante para o Boca Juniors durante
as eliminatórias da Libertadores, foi muito importante no jogo de ida e de volta contra o Palmeiras, ele que fez aquele pênalti que garantiu o Boca Juniors na final da Libertadores, na própria final foi um jogador importante também, fez uma boa partida contra o Fluminense e fez também um bom campeonato argentino, é um jogador de personalidade, um jogador que é o líder do Boca Juniors, isso aí já dá aí um certo currículo para poder vir para o Internacional. Mas vale deixar muito destacado, eu conversei inclusive com o setorista lá da Argentina, ele me disse que o Paul Fernandes é um dos nomes mais complicados hoje de tirar do Boca Juniors. Ele, o Rojo e o Cavani são nomes que o Riquelme gosta bastante. O Riquelme que é o presidente hoje do Boca Juniors, tá bom? Outra situação que eu quero te passar para você é sobre o lateral esquerdo, tá? E aí eu já toco aqui que eu não gostaria desse lateral esquerdo, que seria o do Henrique, jogador que joga no Lyon da França, começou nas categorias de base do Vasco. Eu não sei por que motivo ele foi para o Lyon, porque ele foi rebaixado com o Vasco e aí ele vai para o Lyon. No Lyon ele faz, nesses últimos 2 anos, 38 jogos, ou seja, uma média de 16 jogos por ano. Nessa temporada ele tem apenas 5 jogos dentro do campeonato francês. Mas é um lateral super limitado, o Henrique. Não é melhor que o René, pelo contrário, ele é pior que o René. E só seria para ser um lateral esquerdo mais para realmente compor elenco, algo que o Inter não precisa. O Inter precisa de um lateral esquerdo para ser uma unanimidade. E aí o René, por exemplo, ser esse jogador para ser banco de reserva. Se for para trazer o Henrique, eu prefiro até ficar, por exemplo, com o Tauan Lara. O Henrique não é um bom lateral esquerdo. A torcida do Vasco, inclusive, chamava o Henrique de suposto lateral, né? Porque ele não era um bom jogador, era um péssimo marcador, diga-se de passagem, tanto que foi rebaixado por Vasco da Gama naquele mesmo ano que o Inter disputou o título do Campeonato Brasileiro, naquela temporada 2020/2021. Era o lateral esquerdo do Vasco, era o Henrique, tá? Mas para tranquilizar vocês, essa informação foi trazida, apesar de ter sido trazida pelo Globo Esporte, que trouxe a informação que o Inter estava avaliando esse nome, foi o nome que eu perguntei e ele disse, olha, não tem chance de trazer essa possibilidade, não é o nome que está na mira, a gente até olhou, mas a gente quer um lateral um pouco mais encorpado, então pode ficar tranquilo sobre essa situação. Um outro nome aí para a zaga, que o Inter buscou informações, esse faz também sentido, é um jogador que tem contrato terminando em julho, pode assinar já um pré-contrato para vir de maneira gratuita, que é o de André Ramalho, jogador de 30 anos da equipe do PSV da Holanda, começou no Red Bull Brasil, do Red Bull Brasil foi para o Red Bull Salzburg, do Salzburg foi para o Bayer Leverkusen da Alemanha, do Bayer Leverkusen foi para o Mainz, depois foi revendido de novo para o Leverkusen, do Leverkusen foi agora para o PSV da Holanda, jogou 6 jogos da Champions League, da fase de grupos agora da Champions League, o PSV se classificou no grupo bem complicado, que tinha com o Atlético de Madrid, com o Benfica, se eu não me engano, e mais um time que eu não vou me lembrar. E o PSV classificou na segunda colocação, o Atlético de Madrid foi primeiro e o André Ramalho foi titular nos 6 jogos, tá? Eu conversei com o staff do jogador, com o assessor do jogador, e ele me confirmou que sim, houve uma sondagem do Internacional, mas ainda não abriram negociações sobre essa possibilidade, mas esse é um jogador que poderia vir, entre aspas, de maneira gratuita pelo Internacional, vindo só pelo contrato, um zagueiro de 30 anos, passagens já por grandes clubes na Europa, tá jogando uma Champions League, vai jogar agora as oitavas possivelmente da Champions League, é um jogador que é titular por lá no PSV, faria sentido o Inter trazer esse jogador, né? O Inter que já tem uma boa base ali da zaga, o Inter tem o Mercado, tem o Robert Renan, tem o Vitão, tem o Igor Gomes, o Nico Hernandes agora foi para a equipe do São Lourenço, o Rodrigo Moledo também deixou o Internacional, e o André Ramalho eu acho que seria assim, um bom nome aí para se juntar a esse quarteto defensivo que o Inter já tem, mas vale deixar muito bem claro que as negociações ainda não foram abertas, o que aconteceu foi apenas uma sondagem, mas vale deixar claro que o presidente Alessandro Barcelos também viajou para a Europa, além de fechar a contratação do Borré, também foi para a Europa com o intuito de fechar com um lateral esquerdo e também com um zagueiro, pelo menos por pré-contrato. Então, o nome do Ramalho é sim um dos nomes que estão na mira do Internacional, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais com as informações, valeu, falou e foi!